Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse vídeo aqui é meio que no improviso, nem preparei pauta, e eu dependo de outros vídeos que estão na minha pipeline de divulgação para falar sobre realismo versus idealismo, mas para não perder o time da COP30, que você provavelmente vai cair em algum meme, em alguma discussão sobre esse evento, que é um evento climático para falar sobre as mudanças climáticas, energia, conservação da natureza, etc., que aconteceu nesse ano de 2025 em Belém, nossa capital do Pará, e gera muitas discussões acaloradas, tanto na esquerda como na direita, na visão política, como na construção social, etc. Eu precisaria expor as minhas crenças sobre o que é o idealismo, e eu fui idealista por grande parte da minha vida, e o que é o realismo, essas duas grandes correntes filosóficas. Hoje eu me considero que o Ariano Suassuna se chamava de um realista esperançoso. Eu tenho esperanças em determinadas evoluções, em determinados segmentos da sociedade, sempre espero o melhor, mas sempre tento colocar o pé na realidade. E já entrando um pouco na seara até política, apesar de não politicagem, mas na política, que não tem como separar, um evento como a COP30, na minha opinião, realista, de um Brasil no ano 2025, é sempre um evento fundamental, mesmo quando tudo dá errado. E eu vou me explicar por quê. O Brasil hoje, ele está extremamente dependente de São Paulo. Até os anos 60, você tinha o Rio de Janeiro como capital política do Brasil. E ele era a capital cultural, já disputava como capital econômica com São Paulo, e era a capital de fato da nação. Removeram e criaram Brasília, ali no início, e o Rio de Janeiro começou a perder todo aquele apogeu de ter sido uma das maiores capitais do mundo, de ter sido esse monopólio de ser a cidade mais importante do Brasil, por 300 anos, 200 anos pelo menos, no mínimo, e começou a definhar. O resto do Brasil, que era atrasado ainda, ele deixou o monopólio do Rio de Janeiro, onde a capital política estava junto com a financeira, então os conflitos políticos sempre eram bem mais intensos. Vocês vão ver até presidente se suicidando de tanta pressão que era. E a capital política, por ir para um local mais distante, perdeu um pouco da pressão popular das áreas onde o dinheiro circula. São Paulo, até os anos 80, Rio de Janeiro tinha bolsa de valores, tinha uma bolsa no Ceará, na Bahia, existiam algumas espécies de bolsas de valores ou sucursais. São Paulo praticamente matou todo o resto do Brasil economicamente. Todo o dinheiro do país passa por São Paulo. Todo o dinheiro do país, em algum nível transacional. Então ela se tornou um apogeu de onde o dinheiro é transitado. Em contrapartida, você tem um desequilíbrio político muito forte. Você tem um estado no norte ou no nordeste muito subdesenvolvido, e eu sou nordestino, tem lugar de fala, onde ele tem um poder político equivalente a São Paulo. Elege a mesma quantidade de senadores e desbalanceia muito a negociação e a gestão de expectativa sobre a política. Então, o Brasil que nós temos, ele é um país completamente diferente de qualquer outro cenário mundial. Então, nós não temos um exemplo. Estados Unidos é muito longe da gente. Canadá é muito distante socialmente. É um país continental, mas com uma população muito menos, muito mais reduzida do que a nossa, com outras características. A Índia é um país completamente diferente. Índia e China são super populosos e têm culturas bem diferentes. A Europa são países muito pequenos, os países desenvolvidos. A África inteira não tem ninguém para ser exemplo para a gente. Rússia é outro grande potência também muito diferente. Então a gente não tem um país onde a gente pode olhar e dizer, esse é um exemplo que a gente precisa seguir. Nós somos muito diferentes por tamanho, por características, por cultura. Isto posto, nós estamos num cenário onde existe um Brasil que está sempre 30 anos atrás de São Paulo, em todos os níveis de desenvolvimento. Eu fui para Belém do Pará em novembro, se eu não me engano, fui fazer uma visita a Belém, onde já estava bastante avançada, apesar de sempre atrasada, as obras para a COP30. E aqui
com permissão e já pedindo desculpas aos paraenses, não é nada pessoal, mas o Belém parecia, a cidade que estava fora das obras, parecia uma cidade, e eu, e Fortaleza tem muito disso, eu venho de lá. Aliás, todas as capitais do Brasil sofrem muito com isso. Uma favelização, mas não só isso. As áreas num nível de abandono absurdo. Você vê os prédios históricos desmoronando, sem trato nenhum. Então, Belém, quando eu fui, já recebendo obras faraônicas sempre, parecia uma nova São Paulo, pedacinhos dela, e uma Belém que parecia que foi abandonada há 100 anos. Então, existe um Brasil hoje, ele muito atrasado, que qualquer idealismo, qualquer plano que a gente vá fazer ou pensar ou apoiar, ele não vai se concretizar em 30 anos. A gente precisa tirar um atraso muito grande. Então, sendo um realista, para mim, toda obra, todo grande evento, como Copa do Mundo, COP30, todos esses grandes eventos que chamam muito atenção, eles precisam ser fora de São Paulo, eles precisam levar investimento e levar olhar social para a região. O que é que vai ser fracasso ou sucesso? É a expectativa de grupos distintos. Mas, como um realista, eu preciso que tire esse investimento de São Paulo. São Paulo já está 30 anos à frente de Belém, no mínimo, se eu tentar transformar Belém numa cidade com o mesmo padrão sociocultural de São Paulo. Pelo menos 30 anos de serviço. Então, Belém avançou. Não sei quantos anos já estão, se dois, três, planejando esse evento. Ele avançou em dois, três anos, o que não avançaria em 15. Tranquilo. Então, por mais que vão dizer isso foi um fracasso, e vai variar muito de esquerda e direita, etc. Se fosse da direita que tivesse na presidência, ia ter uma perspectiva, e vão ficar esses jogos de narrativa. Aqui no meu realismo todo grande evento para o Brasil, ele precisa ser na área mais remota, ele precisa que leve a discussão para a região, e o investimento direto, esse dinheiro, se você for idealista, você vai dizer que, mas deveria ser investido na educação. Não, a gente já investe dinheiro demais em educação. Eu passei hoje aqui em frente a o painel patrocinado pela Bolsa de Valores de São Paulo, onde no final de 2025, eu estou gravando esse vídeo, nós já recolhemos 4,5 trilhão em impostos. Não adianta colocar mais dinheiro em educação e saúde em outras áreas. A gente gerencia mal. Esse dinheiro vai ser gasto, vai ser cooptado, entenda como você quiser, tendo a cópia ou não. Então, o que a gente precisa agora é ter um embate social, levar para longe de São Paulo. Não importa o sucesso ou fracasso do evento, eu preciso tirar esse dinheiro daqui e eu preciso fazer grandes obras faraônicas. O momento que está, por mais que você seja um ANCAP, marxista, não importa, não existe nenhum país, nenhum, em um desenvolvimento tecnológico ou social que não houve investimentos governamentais em algum nível. E investimentos estruturantes, investimentos de realmente criar onde a iniciativa privada não investiria porque não compensa monetariamente. Então, se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, no final do século XIX, tinha muito dinheiro público do cidadão americano financiando Rockefeller. Toda a movimentação que JP Morgan fazia, etc., JP Morgan criou o Banco Central americano. E olha todo o investimento que eles fazem nas Forças Armadas, que todas as grandes empresas têm contratos, Google, toda empresa dessa, ela tem um dinheirinho muito bom que veio de negócios com o sistema de defesa americano, em algum órgão, em algum instituto, de alguma forma. Então, é um idealismo achar que existe um modelo puro, seja para um lado ou para o outro. Nesse momento, o que nós temos como experimento existe investimento público, isso não vai acabar no Brasil, seja que lado de espectro político você tenha, e que as regras que eles deveriam ser guiados tem que estar longe de São Paulo, tem que chamar atenção
e tem que levar desenvolvimento na paulada. Temos que levar a civilização por bem ou por mal. Essa história, por exemplo, dos índios, que eu não vou entrar nesse vídeo, nesse assunto específico, mas a gente trata índios ou nativos brasileiros, nativos americanos, como um museu vivo para várias narrativas e correntes ideológicas, sendo que o índio quer é geladeira, frigobar, condicionado, Hilux, smartphone, e ele está certo, ele quer civilização, ele quer tecnologia, ele quer sair do século XV. Mas essas discussões, que não vão entrar nesse vídeo, elas são deixadas de lado. Então, a gente precisa tirar um pouco o idealismo, que ele vai existir naturalmente, e tem que ter, sempre temos que ter um pouco do idealismo ali. Mas na real e no realismo, dado que vai acontecer e não tem como evitar, algumas regras precisamos guiar a nossa pressão social. E a minha tira de São Paulo, leva para longe, leva a discussão e deixa a briga quebrar. E o resto é guerra de narrativa.